contestação social, palavras muito próprias para definirmos o universo da contracultura. É na década de 1950 que surgem nos Estados Unidos os primeiros grupos de jovens estudantes intelectuais e escritores que contestavam conceitos como consumismo, capitalismo, esses rígidos padrões morais. De lá para cá, muitos grupos, tribos defendendo diferentes bandeiras de contestação se estabeleceram, criando o que conhecemos como cultura marginal ou contracultura. São jovens inovando estilos, voltando-se mais para o antissocial, com um espírito mais libertário, construindo através da autoexpressão e da arte uma cultura underground e alternativa focada principalmente nas transformações de consciência, dos valores e do comportamento, buscando outros espaços e novos canais de expressão para o indivíduo e para as realidades do cotidiano. Como a mídia trata os grupos que representam a contracultura? Como aborda a arte e a maneira de expressão utilizada por essas tribos? Que efeitos a arte tem no processo de reconstrução de conceitos, padrões e comportamentos? E para falar sobre o assunto, eu entrevisto agora a antropóloga Erika Gisbrecht. Ela também é formada em Ciências Sociais e doutorado em Música. Seja muito bem-vinda, Erika. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Então, minha primeira pergunta é: por que as pessoas sentem necessidade de se agruparem em tribos para enfrentar o sistema? Bom, aí é uma pergunta genérica, né? E não existe uma resposta para todos os grupos, né? O que eu consigo te responder é o que é que nós fazemos enquanto antropólogos para entender isso. Nós perguntamos para as pessoas. E o que vocês recebem de resposta? Existe uma série de teorias a respeito do que as pessoas têm se juntado em comunidades nos dias atuais, né? Mas a melhor coisa e a melhor resposta vem dessas próprias pessoas, e não dos pesquisadores. Então, o que eu me limito a responder, que é uma pergunta bastante genérica, né, e bastante ampla, é como nós fazemos. Nós convivemos com as pessoas que a gente quer entender e nós perguntamos diretamente para elas. E o que vocês recebem como resposta, geralmente? Respostas principais. No caso das comunidades que eu estudei, foram várias as respostas. Não necessariamente respostas como para uma entrevista. São respostas do dia a dia, né? No meu caso, foi o estudo de grupos de cultura popular negra da cidade de Campinas. As razões para estarem juntos varia uma série de coisas. Como são grupos musicais, a primeira razão é fazer música, fazer dança, né? E existe um porquê dessa música, um porquê dessa dança. Então existe uma questão de envolvimento nas causas negras. Você passa negros e brancos que compõem esses grupos, né? Importando também a faixa social, econômica deles. Enfim, existe um fator ideológico, mas existe também um fator emocional. É bom estar ali, as pessoas formam vínculos de amizade, as pessoas se casam, né? Então existem todos esses fatores juntos. A única diferença, pelo menos nesse grupo que eu pesquisei, talvez isso seja uma coisa aplicável a outros grupos de naturezas parecidas, é a música. Música forma uma conexão diferente entre as pessoas. Fazer música junto exige uma coordenação entre elas. Uma sincronia. É diferente de outras tarefas. Porque ela é processo e ela é produto. O resultado é um resultado que move emocionalmente, mas o processo também move. Agora, relacionado a isso, a arte ela deve ser um agente de contestação? E qual é a função social dela? Não sei se eu consigo ver a arte em termos de uma coisa funcional. Não sei hoje se eu consigo nem pensar muito bem nessa palavra arte. Mas o que eu posso dizer para você é que arte é mais do que uma coisa funcional. Arte é uma ferramenta, mas não exatamente
E por que a contracultura, essa arte alternativa, ela tem o poder de aproximar as pessoas? Qual seria o motivo disso? Nesse caso, né, que eu posso responder... Caso musical, isso. Caso de convivência, existia uma escolha muito bem feita de que repertório musical fazer. Então, a sonoridade do samba, por exemplo, não servia. Porque o samba é uma coisa que o Brasil inteiro dança, né? O samba é uma coisa que tem até no Japão. Era necessário uma música que narrasse coisas importantes para eles mesmos e para as pessoas que assistem às suas apresentações. Então, nesse caso, tinha que ser uma música que falasse desde os tempos de escravidão, desde o momento em que essa escravidão acaba e como essas comunidades se organizavam. Essa música tem tudo isso. E essa é uma música forte o suficiente para colocar essas pessoas em pé. Esse tipo de movimento até que você citou, quando ele vira modismo, por exemplo, se você pega alguma das tribos, por exemplo, a tribo hipster, e você resume ela a um estilo de moda. O emo, por exemplo, ou o hippie, ou o indie, você pega isso e você resume. Esse tipo de modismo pode fazer com que o motivo, a causa deles perca o seu valor artístico, social? Dentro desses movimentos culturais, sempre vai haver as pessoas que vão enxergar e as pessoas que não vão enxergar isso como moda. Né? Existem pessoas que vão continuar acreditando no espírito que os uniu pela primeira vez e vão dar continuidade a isso de alguma forma e vão tentar resistir a formas de modismo, né? Mas é como eu te falei, cada caso é um caso. Eu não consigo falar sobre, não consigo dar uma resposta geral para tudo que acontece em todos os grupos que se... Então, há quem banalize, há quem torne o assunto banal e há quem continue, quem siga com o que era no princípio, certo? É isso? Entendi. E na sua opinião, agora puxando mais para o lado midiático, a mídia aborda de forma adequada esses tipos de movimentos culturais alternativos ou não? Raramente. Raramente. Raramente ela dá conta de escutar o que as pessoas têm a dizer. Então, você acha que esse tipo de modismo, talvez, que aconteça de vez em quando, possa ser resultado da mídia? Acho que a mídia pode contribuir para isso, não só. Mas a mídia, se ela não for atenta ao que as pessoas têm a dizer, ela contribui para a falácia. E como assim os meios deveriam tratar esses assuntos, então? Qual seria o ponto inicial para que houvesse uma mudança e as pessoas entendessem melhor esse tipo de assunto? A escuta. Acho que o ponto principal é a escuta. E o respeito por quem está sendo entrevistado, por quem está sendo fotografado, filmado. Acho que o ponto principal é esse, é uma escuta respeitosa, um diálogo. Mas que sempre permita a escuta e não a palavra da mídia por palavra final. Sim, seria mais um movimento, ou um outro movimento cultural, né, para fazer com que as pessoas entendessem de uma maneira mais aberta esses tipos de assunto. É um ciclo. Muito obrigada, Érica, pela sua participação com a gente aqui no canal. Eu conversei com a antropóloga Érica Gisbrecht, ela que também tem formação em Ciências Sociais e doutorado em Música. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando sobre mídia e contracultura. Lembrando que você pode se aprofundar ainda mais nesse assunto acessando o material publicado no nosso site. O endereço é canaldaImprensa.com.br. Se você está acompanhando o nosso programa pelo site, então é mais fácil ainda. Confira o material preparado por nossos articulistas sobre essa temática. Para falar conosco ou saber mais sobre o Canal da Imprensa, fique de olho nas nossas redes sociais e acesse também o facebook.com/Canal da Imprensa. Você também pode acompanhar nosso conteúdo através da Rádio NASP. Para ouvir, basta digitar radionasp.com.br. E para entrar em contato com a nossa equipe, digite
contato@canaldaimpressa.com e envie um e-mail pra gente. A gente já volta. Mobilização e contestação social. Palavras muito próprias para definirmos o que a gente costuma chamar de cultura alternativa. Por que não chamar então de contracultura? No bloco anterior nós conversamos sobre a necessidade que as pessoas têm de se reunir em grupos, de se agregar nesses grupos, de se expressar de maneira contestatória e até da aproximação que esses movimentos de contestação eles provocam entre as pessoas. Nesse bloco a gente vai falar mais especificamente sobre a arte de contestação e sobre pessoas que fazem essa arte. E para tratar deste tema, eu estou recebendo hoje o Rodolfo Lima, ele que é jornalista, ator e também ativista que atua nas causas LGBT. Rodolfo, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. Rodolfo também ele é criador de alguns projetos culturais que visam mostrar um pouco dessas pessoas que fazem parte dessas classes, né? Que às vezes estão às margens do processo. Assim. Rodolfo, você já trabalha há algum tempo com arte de contestação, posso dizer assim, né? Com projetos culturais que visam contestar o sistema e os padrões sociais e morais que a gente tem estabelecidos. Você acha que a arte é isso? Ela tem que contestar sempre? Olha, eu acho que a contestação da arte, ela é uma característica inerente. Mas eu gosto muito de uma definição que diz que a arte não responde, a arte questiona. Então eu gosto mais dessa definição para se falar dos movimentos artísticos do que colocar esse rótulo de contestadora, porque isso está implícito. Você colocou aí, né, por exemplo, no meu caso especificamente, você colocou como ativista. Então, por exemplo, assim, eu nunca tive essa preocupação política de me expressar na arte. Então eu não me vejo como um ativista, mas eu entendo que o fato de que eu utilizo o meu corpo, a minha singularidade para manifestações artísticas faz com que eu sim vá abrindo determinadas portas, por exemplo, que talvez em outro segmento da sociedade eu não acharia se não fosse na arte. Uhum. Então eu gosto de dizer que eu propicio questões e as respostas ficam com as pessoas. Elas que busquem. Exatamente, porque, por exemplo, os meus trabalhos, assim, o meu trabalho vai pela questão da sensibilização, por exemplo, dos textos, de um teatro intimista, de um teatro de gêneros. Então, eu nunca me preocupei se isso ia contestar ou afrontar ou provocar. Eu sempre quis me expressar. E aí, o que vem dessa expressão, aí é lucro. Entendeu? Se eu tô ali travestido de mulher num quarto, fumando um cigarro, e você achou aquilo uma afronta, aí é com você. Uhum. O meu papel é só de se expressar. Exatamente. Montar um, sei lá. Quadro. Exatamente. Ou então, genericamente, assim, montar um circo. Entendeu? Deixa pegar fogo. Deixa pegar fogo, exatamente. Você acredita que os movimentos de cultura alternativa, eles têm essa característica de aproximar pessoas? Eu acho que sim, porque o que acontece? Eu acho que as pessoas elas se encontram nesses movimentos. Então, esses movimentos culturais muito específicos, eles acabam fazendo com que as pessoas tenham um endereço onde ir, onde elas se acham, né, se encontram entre iguais. Seja os negros, os gays, os travestis, os fãs de mangá, os metrosexuais, os emos, os maconheiros, enfim, entendeu? Então isso, né, as pessoas que tomam Santo Daime, enfim, então as pessoas elas acabam se segregando. O que eu acho perigoso é que, se você pensar assim, o movimento cultural deveria ampliar, né? E aí o que acontece, né, o que acaba acontecendo é uma segregação. Então, em vez de incluir, exclui. Então, eu acho que é uma faca de dois gumes. Mas sim, os movimentos sociais aproximam as pessoas. Pode falar. Não, e aí se você for uma pessoa corajosa e não fazer parte daquela turma, você pode ir lá, né? Sei lá, um show no Vale do Agabaú de um grupo X específico. Um dia eu passei lá, eu jamais entraria no meio daquele show, era um show do Marcelo D2. Eu não entraria ali, mas
tá ali numa praça pública e você absorve aquilo ou não. É conteúdo que você pode absorver ou não. Aí cabe a mim entrar ali ou não, entendeu? Passei reto, claro. Não entrou. Não entrei. Então, você está com um projeto cultural novo lá em São Paulo, né? Que é Em Busca de um Teatro Gay. Fala um pouquinho sobre o que é, quais são os objetivos. Então, a história é o seguinte, é uma longa história, vou tentar resumir. O que acontece é, eu como ator e jornalista, eu havia guardado muito material. Recorte de jornal, programas de espetáculos, filipetas, tal. Eu tinha guardado esse material sem querer querendo. E eu, já desde a iniciação científica, minha graduação é em jornalismo, então desde a iniciação científica eu trabalhei com essa intersecção entre teatro e gays. E no mestrado também estudo essa relação. E aí é uma ideia levar para o doutorado. Quando eu me deparei com todo esse material que eu tenho na minha casa, tipo recorte de jornal do ano 2000, programas de espetáculos e tal, eu pensei comigo, eu falei assim, bom, então eu quero fazer um evento onde eu possa expor isso, onde eu possa chamar alguns convidados para fazer parte de um ciclo de debate e questionar, existe um teatro gay? É possível fazer esse recorte? Então o evento, como um todo, que tem uma parte de ciclo de debate, algumas apresentações teatrais e a parte expositiva, ele está mais nesse lugar de levantar uma questão do que de fazer definições. Claro que hoje em dia o próprio uso da palavra gay já gera várias questões. Porque, né, é o gay, é a lésbica, é o travesti, é o transexual, é o bissexual, é cisgêneros, enfim, as pessoas vão destroçando esse rótulo e tal. Mas eu utilizo essa palavra gay partindo do princípio que dentro dessa nomenclatura, não sei se eu posso usar esse termo, cabe todas essas sexualidades não normativas. As pessoas vão me crucificar por causa disso, mas digamos que eu ainda prefiro usar essa palavra. Por quê? Aí o evento também é para que eu colha depoimentos e para que todo esse material eu leve para o doutorado. Qual é o recorte? Ainda não sei. Qual é o público específico? Todo mundo. Então, se você vai até o espaço, que é um espaço em São Paulo, que chama Casa Contemporânea, você pode ter acesso a esse material, essa hemeroteca pessoal minha, e você pode ver o ciclo de debate ou ver as minhas próprias peças, que as minhas peças também trabalham com essa questão do gênero. E aí a gente questiona. Então, muito no resumo é isso. O evento vai até o final de janeiro. E eu espero que sim, que se aproxime pessoas que tenham interesse nessa discussão, porque mesmo no mundo acadêmico, por exemplo, não existe muitos estudos que fazem essa junção entre teatro e gays. E o evento já de cara, eu já te falo que assim, as pessoas ou amam ou odeiam. No sentido de que, ou as pessoas estão falando, nossa, que bacana a sua ideia, ou que bacana esse recorte, ou como é importante alguém falar sobre isso, ou as pessoas estão tipo falando, mas gays e teatro? Mas como assim? Como você quer juntar duas coisas que a princípio são distintas? Então, Rodolfo, eu já assisti um dos seus monólogos, né, que é Hacking para um Rapaz Triste, que você apresentou para nós aqui dentro da Unicamp. E você tem trabalhado com alguns monólogos que são baseados em textos de um autor que trabalha com a temática do homossexualismo, né? Você teria alguma experiência interessante para contar que você conseguiu observar, mensurar uma mudança de comportamento, uma reação diferenciada das pessoas que assistiram às suas apresentações? O que eu percebo, na verdade, é assim, agora se você for botar digamos que eu tenho 4 monólogos que tratam dessa relação de gêneros. E então o Hacking para o Rapaz Triste, que eu faço, que eu tô travestido de mulher. A Bicha Oca, que é os textos do Marcelino Freire, onde eu faço um homossexual mais velho. O Todas as Horas do Fim, que é um texto do Caio Fernando Abreu, que é um cara soropositivo que volta a morar com a mãe, depois que o namorado morreu de AIDS. E o Desamador, que é com as crônicas do Carpinejar e mistura uma história de amor pessoal. O que eu posso dizer para você é o seguinte, curiosamente, como eu sempre trabalho com essa relação teatro e literatura, então o que acaba acontecendo é as pessoas, elas se aproximam muito da forma como eu estou narrando essa história.
E aí, no caso do Requiem ou no caso da Bicha Oca, que são textos mais pesados, eu percebo que há uma sensibilização das pessoas. Então as pessoas elas se sensibilizam com aquela história, e isso faz com que elas automaticamente deixem o preconceito delas de lado. Existem histórias pequenas, existem várias histórias pequenas, porque é isso, aí de repente eu percebo que um casal hétero está assistindo o trabalho, mas o cara está mais seduzido pela personagem do que a mulher, por exemplo. Ou então na Bicha Oca que tem uma nudez, então aí depois no final as pessoas falam, nossa, eu nem reparei na nudez, porque eu estava tão envolvido com a história do personagem que a nudez passou batido. Então o que eu percebo com os meus trabalhos é que eles têm um alcance de sensibilização para as pessoas que faz com que as pessoas fiquem na minha mão, digamos assim, e com isso eu faço com elas, abre aspas, o que quiser. No caso do REC, que é um trabalho onde as pessoas vão num quarto da personagem, então é como se elas estivessem na história dessa personagem, o Requiem é praticamente o carro-chefe disso, porque o que acontece? As pessoas choram, as pessoas se identificam, as pessoas querem ser amigas dela, as pessoas fumam o cigarro dela, as pessoas querem falar, querem, né, em alguns momentos eu jogo pro público esse diálogo, então as pessoas se manifestam, aí já cantaram, já ofereceram comida, já me deram um presente, e aí funciona assim, as pessoas querem voltar. Então parece que a Alice, que é o nome da personagem, parece que ela é uma entidade, assim, parece que ela é uma pessoa, entendeu? Então eu acho que isso é muito bacana, porque isso faz com que as pessoas não se atenham que o Requiem e outros meus trabalhos é um produto artístico. As pessoas compram 100% aquilo. A respeito da mídia agora, né? Você acha que a mídia faz uma cobertura adequada desse tipo de movimento cultural alternativo, desses trabalhos que tentam contestar padrões e quebrar com paradigmas? Há uma cobertura adequada ou, na sua opinião, não? Eu acho que o que diferencia a cobertura da mídia é quem está fazendo o trabalho artístico. Então é claro que um artista como eu, que é um artista off praticamente, que é um artista, sei lá, o outsider, é claro que eu não vou ter uma cobertura extensa da mídia. Eu acho que o que diferencia é quem está fazendo, qual é, por exemplo, sei lá, os apoios que você tem para fazer esse tipo de trabalho, e aí sim, há uma reverberação na mídia. Agora, o que é certo e o que é errado? Eu também acho isso muito questionável, entendeu? Então, mas é claro, então, por exemplo, se você pega um jornal como a Folha de São Paulo ou o Estadão, a questão é qual é o recorte que eles dão, mas também é o seguinte, como que eu vendo esse produto para o jornalista, aí se o jornalista pode ou não tocar no assunto, se o editor deixa ou não deixa, você que, né, de jornalista para jornalista sabe como que é, então às vezes independe da vontade do jornalista. Eu tenho um exemplo claro, que uma vez eu participei do Festival de Curitiba e um jornalista de Minas que escreveu um texto super bonito sobre o meu trabalho, sobre a Bicha Oca, e ele quis botar uma foto da peça. Não podia botar a foto porque tinha uma nudez. Mas é claro que não ia botar um menino pelado, mas ia botar um dorso, ou ia insinuar um beijo e tal. Então isso foi vetado. O texto foi com uma foto que não tinha nada a ver com o trabalho. Então eu acho que eu acho que há casos e casos. Eu acho que não dá pra gente, sei lá, se você pega o trabalho do Laerte, claro que ele vai ter uma mídia extensiva, ele é super respeitado, entendeu? Então não dá pra você comparar. Então você tem que pensar qual é o produto, qual é a mídia e pra quem se destina, né? Então é claro que um programa que a minha mãe assiste de manhã não vai dar o mesmo ênfase que um programa da Globo News, sei lá, o Star Art da Globo News, entendeu? Então eu acho que a gente teria que analisar caso a caso, pra saber mesmo, assim, pra que eu possa falar, não, eu acho que... Mas eu acho que não há o certo ou o errado. Eu acho que o que acontece é que tem que tomar certos cuidados para que você respeite o artista, ou a personalidade, ou o próprio movimento, entendeu? Porque às vezes você vê algumas matérias onde o próprio jornalista, ele diminui a importância daquele movimento artístico. Sei lá, vou te dar um exemplo claro, sei lá, né, por exemplo, uma coisa é o funk, outra coisa é o hip hop. Então, há uma mistura. Há uma mistura. Então outra coisa é o grafite, outra coisa é a pichação. E aí, como que você cobre isso? A pichação é arte, o grafite não? O funk não pode, o hip hop pode, mas os dois são contestadores.
E como que você trabalha com isso? Entendi. Acho que... Rodolfo, então faz uma propaganda aí do seu trabalho pra gente encerrar aqui, fala do espaço, fala das datas. Bom, então é isso. O Em Busca do Teatro Gay é um evento que ocorre na Casa Contemporânea em São Paulo, no bairro da Vila Mariana. Vai até o dia 25 de janeiro de 2015. E aí eu tenho um ciclo de debates, algumas apresentações teatrais e a parte expositiva. A programação é sempre de terça a domingo, a casa abre 2 horas antes do evento. Se vocês entrarem no site da Casa Contemporânea, está lá. Se vocês procurarem no Facebook, tem uma página do evento que chama Em Busca de um Teatro Gay, e aí lá está atualizado com as informações. Então, se você é gay, se você é bi, se você é travesti, se você é transexual, se você é heterossexual, se você é pansexual ou se você não é nada disso, apareça, conheça os trabalhos e traga a sua opinião. Você é muito bem-vindo. Obrigado. Gente, eu conversei com o ator e jornalista Rodolfo Lima. Ele não se considera, mas eu gosto de falar que ele é um ativista das causas LGBT e também é mestrando aqui na Unicamp pelo LabJOR no programa de divulgação científica e cultural. Rodolfo, foi um prazer falar com você. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a você. Lembrando que você pode se aprofundar nessa temática acessando o nosso material. Nosso endereço é www.canaldaimprensa.com.br. Você também pode acompanhar o que os nossos articulistas prepararam e ficar de olho nas nossas redes sociais. facebook.com/canal da imprensa. Se você já está no nosso site e quer só ouvir os nossos áudios, você pode acessar esse material pela Rádio NASP. O endereço é www.radionasp.com.br. Se quiser falar com a nossa equipe, é só mandar um e-mail. contato@canaldaimprensa.com.br. Até mais.